Boa noite, aqui é o Ricardo Demarque, eu sou especialista em geopolítica. Hoje é sexta-feira, dia 4 de agosto, e vou tratar rapidamente de alguns assuntos. Eu já gravei um pequeno trecho muito curto que eu vou anexar essa apresentação. Eu gravei isso no meu há uma meia hora atrás sobre a situação no Niger, que é um fato geopolítico importante que aconteceu semana passada, que foi o golpe. E a França, que era a antiga potência colonial, e também os Estados Unidos, que também têm interesse, porque eles têm uma base de drones lá, eles ameaçaram intervenção, estão, digamos assim, tentando organizar e montar uma intervenção militar junto com outros atores locais, notadamente a Nigéria. Mas, então, eu já falei sobre isso, vamos falar sobre o que apareceu nesses últimos 2 dias. A TSMC é a grande fábrica de chips em Taiwan, líder mundial. Vai começar agora em 2025 com uma nova leva de semicondutor, eu acho que mínimo, com waferzinhos com uma espessura de 2,5 nanomicron, alguma coisa assim, uma coisa assim absurda. Eles mandam no mercado. Uma outra empresa que é a Samsung também tem uma boa capacidade de produção, mas a TSMC de Taiwan, ela lidera. E o presidente da TSMC foi entrevistado pelo New York Times. O governo americano aprovou uma legislação chamada CHIPS Act para trazer a capacidade produtiva para os Estados Unidos, para montar fábrica nos Estados Unidos. O problema é que como diz o presidente Liu, né, da TSMC, é impossível simplesmente transplantar tudo melhor, todo melhor da tecnologia, daquilo que a TSMC fabrica para os Estados Unidos. Apesar de estarem construindo 2 fábricas no Arizona, devido aos incentivos que a legislação americana aprovou, mas ele falou, esqueçam, nós vamos continuar baseados em Taiwan e continuaremos a investir nesse mercado, e a nossa tecnologia mais moderna, mais avançada, vai continuar em Taiwan. Essa é a verdade. Além disso, temos essa aqui que é do Niger, que eu falei a respeito. E o Wall Street Journal também, eu acho que foi uma reportagem de anteontem, que falou que a guerra na Ucrânia cria riscos para a China. Eu não acredito que seja esse o fato. Eu acho que ela cria riscos, mas ela junto com os Estados Unidos, são 2 países que estão ganhando muito com essa guerra. Os Estados Unidos, porque está conseguindo, digamos assim, revitalizar os seus laços com a Europa e exportar a GNL, já que aquele gasoduto Nord Stream foi danificado, foi destruído num ataque acho que foi em outubro do ano passado. E a China se beneficia da matéria-prima barata que a Rússia está fornecendo. Não só a China, mas sobretudo a China e a Índia são grandes beneficiadas desse conflito, porque as sanções contra a Rússia impedem a Europa de importar esses produtos. A gente está falando aqui petróleo e gás natural, e uma boa parte disso, quem está comprando a um preço abaixo do mercado, é a China e a Índia. Aí, de novo, outras reportagens, como de hábito, o que mais e mais aparece na mídia hoje internacional, realmente agora ficou claro demais para ignorar que a situação no conflito está indo de mal a pior para a Ucrânia. Então, o máximo que eles podem esperar agora são o que tem feito, esses ataques de drones contra alguns prédios em Moscou,
hoje, ou ontem à noite, hoje de manhã, aliás, eles conseguiram atingir um navio que não estava no Donbás ou na Crimeia, estava em Novorossiysk, uma região dentro da Rússia, no Mar Negro, mas território russo. Atacaram e conseguiram, parece que, danificar o navio. Ele voltou, mas ele está com um calado assim meio... Ele conseguiu retornar ao porto, mas obviamente com algum dano estrutural ao casco. Essa reportagem aqui é do um jornal conservador nos Estados Unidos chamado The Hill, onde nitidamente republicano, mas o que eles estão falando aqui, os Estados Unidos estão errados em buscar uma parceria mais forte com a Arábia Saudita. Não interessa a eles, não interessa a Israel, mas a verdade também é que se eles não não buscarem algum tipo de acordo com os sauditas hoje têm alternativas. E já deixaram claro que a alternativa para eles é de exportar petróleo para a China. Grande detalhe, já se fala o BRICS também, países como China, Índia, a China está querendo comprar, mas pagar na própria moeda, no yuan. Essa moeda parece que está lastreada em ouro, numa operação que um exportador fosse conduzir ou fosse vender em yuan, teria essa segurança para receber em yuan. Então não vejo hoje os Estados Unidos estão numa situação negligenciando por muitos anos a geopolítica no Oriente Médio e sempre não tendo aquele, digamos aqui, aquele papel, função de mediador entre partes diferentes, e os Estados Unidos tendo tomado claro partido a favor dos sunitas e da Arábia Saudita, Emirados Árabes e de Israel, não dando, digamos assim, não intermediando entre os diferentes atores, e sim só apoiando um lado em detrimento do outro. Eles perderam a figura e a legitimidade para mediar conflitos, o que a China conseguiu quando em março ela sentou tanto a Arábia Saudita quanto o Irã para juntos chegarem num acordo que está pouco a pouco evoluindo, é uma coisa difícil. A inimizade entre sunita e xiita no Oriente Médio data de pelo menos da época da Revolução Islâmica no Irã, 1979. É um problema. Desculpa aqui. Então, outro jornal, The American Conservative, quem escreve aqui é um coronel com uma carreira de 30 anos no exército americano e que falou que é uma miragem, é loucura esperar que a Ucrânia consiga derrotar a Rússia, e o oposto é muito mais provável, que a Rússia avance para cima da Ucrânia e os Estados Unidos também cheguem ao momento que vai escalar, não vai simplesmente se retirar, porque não pode mais. O Biden tem capital político, que ele já apostou num desfecho favorável à Ucrânia nessa guerra. Eles não vê essa revista não vê uma alternativa. Então o ideal seria entrar logo numa negociação, coisa que os ucranianos e os americanos não querem. Eu não sei, os americanos continuam falando que o objetivo deles é enfraquecer a Rússia, mas não vai enfraquecer tanto assim. Aqui, de novo, a Ucrânia está com uma necessidade urgente de mais munição. Ela está tentando aumentar sua produção, é insuficiente, eles não têm mais o parque fabril para fabricar a munição que eles teriam que estar fabricando, aquela de peças de artilharia de 155 milímetros de diâmetro. A Rússia manteve em banho-maria, em estado de
de suspensão, mas manteve o seu parque fabril montado em ponto morto, mas montado. E ela conseguiu rapidamente retomar sua produção de munição e também eles têm a produção, é um país autossuficiente, os russos, sim, não produzem tudo aquilo que precisam, mas conseguem muita coisa. Não vou falar sobre esse downgrade do Fitch, basta informar que o Partido Democrata e muitos democratas dos Estados Unidos estão muito chateados com a Fitch, não acham que havia necessidade de fazer esse downgrade, esse rebaixo dessa nota soberana, mas foi feito. Trump, com seus problemas e as suas mazelas, mas ele ganha mais, é incrível. Por mais que ele tenha problema e que por mais que ele seja indiciado, investigado, o apoio da direita e de uma boa parte dos populistas ao Trump, do eleitorado americano, continua estável ou mesmo aumentando. Então já tem alguns cínicos que dizem, olha, ou tiram o Trump da corrida prendendo ele, ou ele pode realmente ganhar as eleições de 2024, o que seria péssimo para os Estados Unidos, para a Europa, para tantos outros países. Aqui nós temos um exemplo interessante de uma situação, de uma matéria do Wall Street Journal que saiu hoje, que fala do golpe no Niger e como isso pode beneficiar a Rússia e prejudicar os interesses americanos e os interesses franceses. A questão é que o Niger fez um golpe, ninguém vai discutir que isso aqui foi legítimo, é um golpe ilegítimo, porque não seguiu os preceitos constitucionais daquele país, mas se atende aos anseios do povo ou não, que parece que é bastante miserável, e é uma população que sofre algo como 18 horas por dia sem energia elétrica, sem educação, com péssimas condições sanitárias. E a verdade é que a França é a grande beneficiada, porque ela tem um relacionamento de muito longo tempo com o Niger. Ela extrai urânio para as suas centrais nucleares, algo como 30%, e extrai ouro também. O Niger é rico em urânio e ouro. Interessante que o urânio não é só o Niger que tem para fornecer, mas a França compra num preço muito barato, muito abaixo das condições de mercado. Então ela corre o risco de perder boas fontes de matéria-prima e de ouro. Os Estados Unidos, a questão para os Estados Unidos é a base de drones que eles têm no Niger. O Niger, eles conseguem, do Niger, policiar uma boa região, uma boa parte da região no centro da África, uma boa parte da qual eles perderam muita força política. No Chad, no Sudão, em Mali, foram, digamos assim, golpes de sucesso, mas que retiraram as potências ocidentais, onde elas perderam bastante influência nesses países. Burkina Faso e Mali já avisaram que não vão apoiar qualquer retomada do poder da liderança antiga do Niger. A Argélia, exatamente a mesma situação. A Nigéria não. A Nigéria e eu acho que Senegal e alguns outros países aqui apoiam a retomada e já ameaçaram com invasão. A Nigéria é um país grande, ela ameaçou com invasão do Niger, esse território aqui. E os Estados Unidos e a França também já assinaram que vão intervir também, segundo Emmanuel Macron, para proteger os seus próprios interesses. Mas aqui, muito interessante aqui é o jogo geopolítico. A Rússia não tinha grandes interesses aqui nessa região, mas só em negar, por exemplo, o gasoduto que vai passar da Nigéria e que vai alimentar de gás natural o Mediterrâneo e a Europa, em substituição do gás russo,
Só a Rússia, se a Rússia conseguir, por exemplo, evitar esse novo fornecimento desse gás natural, ela já sai ganhando. Esse é o jogo político na sua essência. Nessa situação é negar esses recursos naturais ao sul da Europa e à França também. Então é isso, gente.